Olá, eu vou desenhar o projeto, vou fazer o projeto dessa planta baixa no AutoCAD. Ele é um projeto simples, é uma casa com apenas dois quartos, uma sala e uma cozinha. Eu vou utilizar comandos mais simples do AutoCAD para ficar bem fácil de fazer para quem está aprendendo a mexer aí no AutoCAD. Então, eu vou abrir uma outra prancha, né, em branco. Aí aqui é a minha prancha, ela já está toda configurada, as minhas cotas, aqui eu já coloquei os layers com as espessuras, tudo certo. Então aqui já está tudo configurado, então nós vamos fazer só o desenho mesmo. Aqui eu já tenho o tamanho das letras que eu vou utilizar, tudo certinho. Então agora eu vou iniciar aqui as configurações. Eu costumo utilizar essa forma de AutoCAD, a clássica, que eu me adapto melhor. E aqui explicando um pouco sobre as cotas, eu costumo desenhar na escala 1:1. Para isso, eu preciso ampliar o meu formato. Então, como eu vou desenhar na minha escala 1:50, o meu formato ele está 50 vezes ampliado. Então, essa legenda aqui teria que ficar com 1 centímetros, essa margem, ela está com 50 centímetros. Então, agora eu preciso ver as ferramentas de captura. Eu vou digitar o Snap e aqui eu vou ativar todas, mas tem que tomar cuidado com essa opção, porque você pode pegar pontos errados. Então, às vezes, se você tiver dificuldade, é melhor desativar ela. Então, aqui eu vou começar, né, na minha área de trabalho, e o primeiro comando que eu vou utilizar vai ser a função retângulo. Então, eu vou utilizar o atalho REC. Eu costumo trabalhar com atalhos porque em qualquer AutoCAD você pode trabalhar. Você pode encontrar os comandos mais fáceis. Então, eu clico num ponto, aqui eu digito D para eu digitar as dimensões. Primeiro digito a dimensão na horizontal e depois a minha dimensão na vertical. Aí aqui minha casa vai ter 7,60 por 8 metros. Então, agora eu vou dar um offset para eu pegar a espessura da parede, né? Vou dar um O de offset e vou digitar a distância, vai ser 15 centímetros da espessura da parede. Eu vou clicar no meu retângulo e clicar do lado de dentro para eu ter a espessura da minha parede. Agora eu vou fazer as divisões internas das minhas paredes internas. Vou utilizar o Line, L, Enter, clico no primeiro ponto, vou digitar a distância do meu quarto ali, aí você tem que verificar na planta. E tem a função F8, você precisa digitar o F8 para pegar a ortogonal. A minha distância vai ser 300, Enter. Depois, na vertical, a minha distância, é só você digitar a distância, você não vai perder o comando. 4,15, Enter, e clico no ponto na perpendicular. Toma cuidado, esse é o símbolo da perpendicular. Cuidado para não pegar outro ponto errado. Então, agora eu vou dar o offset da parede, vou apertar Enter para manter essa distância de 15, que já está aparecendo. Clico na minha linha e clico do lado de fora. Clico na linha e do lado de fora. Agora eu preciso encontrar esses dois pontos. Então, eu vou utilizar o comando Fillet, que vai ser o F, Enter, clico em uma linha e clico na outra linha. E aí elas já se encontram. Agora eu vou fazer a divisão do outro quarto. L, Enter. Aqui, sobre as ferramentas de seleção. Se você selecionar da esquerda para a direita, você só seleciona o que você cobrir todo. Se você selecionar da direita para a esquerda, qualquer ponto que você encostar, ele vai ser selecionado. Então, aqui de novo, da esquerda para a direita. Então, aqui eu vou dar um line, vou digitar a minha distância, L, Enter, 250, Enter, viro para a horizontal e encontro na perpendicular. Agora, eu vou dar um offset da parede, clico na linha, clico do lado de fora, ok. Agora, para eu fazer o banheiro,
Eu vou utilizar a função offset novamente, vou digitar a distância 150, clicar, Enter, OK. A parede, vou fazer a mesma coisa, manter o offset ativado e dar offset de 15. Agora eu vou fazer as outras divisões, L, Enter. Vou clicar aqui para fazer o corredor, que é de 100, Enter. E depois eu clico na perpendicular. Vou dar um offset de 15 para a parede. Agora eu vou fazer a paredinha que eu tenho do meu balcão aqui na cozinha. Então, L, Enter. Vou digitar a distância, 2,60, Enter. Vou virar para vertical, vou digitar o meu comprimento da parede, que vai ser 2,10, Enter. Viro 15, Enter, que é a espessura, volto e clico na perpendicular. Ó, aqui eu errei, então, por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado. Eu vou utilizar o U de undo, que é desfazer, vou voltar e clicar na minha perpendicular. Vou dar um offset de 60 para eu fazer aqui o meu balcão, né, a pedra do balcão. E vou dar um fillet para eu emendar essas duas partes. Então, ok, eu já tenho aqui as minhas paredes, eu vou dar um trim, que é um outro comando, TR, para eu apagar as arestas que eu não preciso, essas partes aqui da parede. Então, você dá um trim, TR, Enter, seleciona todo o desenho e depois vem clicando nas partes que você quer apagar. Aqui eu não vou conseguir apagar porque eu tenho uma linha solta, então eu preciso apagar ela depois, separadamente. Aqui eu vou continuar clicando. Esse aqui eu não vou apagar porque essa parede ela tem uma altura menor, então eu vou considerar como se ela fosse separada da parede externa. Depois eu volto e apago a outra linha. Então, aqui eu já tenho todas as minhas paredes desenhadas. Eu vou utilizar um outro comando que é o de explodir. Porque como eu utilizei a função retângulo, então eu tenho muitas linhas emendadas e isso pode me atrapalhar em algum momento no desenho. Então, eu vou selecionar essas linhas. Olha lá. Elas estão como polilinhas. Vou clicar nela, dar o comando explodir, que é X, Enter, e pronto, olha lá, já estão com linhas separadas. Agora eu vou começar as janelas. Então, eu vou pegar as minhas janelas estão sempre no centro. Então, eu vou pegar o centro da minha parede ali no quarto. A minha largura da janela é 2 metros. Então, eu vou dar um offset de 100 para cada lado. Vou fazer uma linha no centro. É esse triângulo que identifica quando ele pegou o centro da linha. Toma cuidado para não pegar o ponto errado. E depois eu vou dar um offset que seria referente ao vidro ali da janela, a folha da janela. Então, eu vou considerar de 5 centímetros, vou dar um offset de 2,5 para cada lado e pronto. Vou apagar essa linha do... Na verdade, eu vou deixar essa linha do meio para eu poder considerar como referência para as outras. Vou deixar essa outra linha do meio ali, depois, mais para frente, eu apago ela. Então, eu tenho outras janelas com essas mesmas dimensões, eu vou copiar essa janela. CO de copy, vou dar um Enter. Vou selecionar a minha janela, selecionar lá da esquerda para a direita e pegar só a janela. Vou clicar com o direito ou apertar o Enter e vou pegar o ponto ali do meio. Vou pegar o meio da janela no meio da parede. Aqui eu vou fazer novamente.
Na verdade, eu preciso marcar antes o centro da minha outra parede de referência, né? Então, antes de copiar, eu preciso ter o centro. Não, aqui eu preciso ter a linha do centro da minha parede interna para o centro da minha parede interna, para eu também ter o centro o centro da parede, né? Porque a janela precisa estar no centro da parede, da espessura e do comprimento. Então, eu vou pegar aqui no meio, vou clicar lá no ponto e depois clicar no centro da minha linha de referência. Vou apagar essa linha do meio aqui, que eu não vou precisar dela, deixo só a outra como referência. Então, aqui eu vou copiar ela de novo, clico com o direito ou aperta Enter e vou colocar ela aqui para fora para eu poder rotacionar ela para eu copiar para as outras posições. Então, vou dar um RO de Rotate, vou selecionar ela, clica num ponto qualquer e depois se você for girando, ó, aí ela vai girando. Eu tô com a função F8 ativada, por isso que ela tá no ortogonal. Então, eu vou posicionar do jeito que eu quero e vou clicar em um ponto fora do desenho. Então, vou posicionar ela ali na sala e na cozinha. Eu preciso ter a linha do centro, né, dessa parede do balcão. Então, eu faço uma linha, vou criar uma linha ali, para eu pegar o centro dessa linha, que vai ser quando aparecer o triângulo, ó. Então, ali eu tenho o centro, clico na outra parede e apago essa linha para eu não ficar com muitas linhas soltas no meu desenho. Então, vou dar um line de novo, vou pegar ali do balcão até a minha parede externa, para eu pegar esse centro. Vou encontrar o centro, L, Enter. Vou clicar no centro e depois clicar na perpendicular, Enter. Ou o ESC também, você já desativa o comando. Então, vou selecionar a parede, vou clicar, vou dar um Move, M, vou clicar no centro da parede e depois clicar no centro da linha que eu criei. A minha janela continua selecionada, vou clicar no outro centro para manter o comando, depois é só clicar no ponto. Pronto, eu apago as linhas que eu não preciso mais. Apertar um Delete. E Delete. Vou apagar mais essa aqui do meio, pronto. Então, pronto, agora tem a do banheiro, né? Que é outra dimensão. Então, vou pegar a linha do centro, clicar. Vou dar um offset. Essa janela, ela tem 80 centímetros, então, vou dar um offset de 40 centímetros para cada lado. Ó, Enter, 40, Enter. Vou clicar para cima, depois vou clicar para baixo. Vou fazer uma linha intermediária e dar um offset de 2,5 para cada lado, igual eu fiz nas outras. Vou clicar na linha do lado de fora, clico na linha do lado de fora. ESC para eu desativar o comando. Depois vou apagar essas linhas intermediárias, né? Que eu não preciso delas. Então, aqui eu já tenho as minhas janelas, vou começar a fazer as minhas portas. Então, aqui, eu sempre tenho essa dimensão da boneca, que é de 10 centímetros. Então, vou clicar aqui na minha interseção, vou digitar 10, depois vou mudar para vertical e pegar para horizontal e pegar a perpendicular. Vou dar um offset, a minha porta tem 80 centímetros de largura, então vou dar um offset de 80, clico na linha e clico para baixo. Agora, eu vou pegar a função trim para eu apagar essas linhas aqui que eu não preciso delas. Vou pegar a função retângulo, digitar o comando ERC, vou clicar nessa interseção, depois vou digitar D para eu pegar as dimensões, vou digitar a dimensão da horizontal, que é 80, e depois a da vertical, que é 3 centímetros, que eu vou colocar, que é a espessura da minha folha. E depois aqui você pode posicionar, né, o meu retângulo, vou posicionar aqui virando para dentro, e vou clicar do lado, numa área ali de trabalho. Agora eu vou fazer o meu arco. Então, aqui eu vou pegar esse arco de
3 pontos, centro, início e fim. Vou clicar nesse ponto, nesse, e depois eu vou fechar ele aqui. Então, aqui eu já fiz a minha primeira porta. Vou copiar ela para eu não precisar ficar fazendo tudo isso novamente. Então, eu vou dar um CO, vou selecionar a minha porta e selecionar essas linhas aqui e a boneca, que é a mesma dimensão para todas. Eu vou colocar do lado de fora aqui para eu poder rotacionar e copiar. Então, aqui, eu vou rotacionar ela para a posição que eu preciso. Vou dar um RO, Enter. Vou mover ela para vertical. Aí, que eu vou posicionar ela ali no quarto. Então, eu vou mover, M, Enter. Vou selecionar ela, clicar com o direito ou Enter. Vou clicar lá no meu ponto e depois clicar na minha interseção lá. Agora, eu vou dar um trim para eu apagar essas linhas que eu não preciso. TR, Enter. Seleciona e depois você clica nas duas linhas. Vou apagar essa linha aqui que tá sobrando, para eu não ficar com muitas linhas soltas no desenho. Então, pronto. Aqui eu devia ter copiado em vez de mover, então eu vou copiar novamente o desenho. Vou colocar na parte externa aqui. Então, eu vou rotacionar, seleciono, posiciono e clico na direção que eu quero. Vou copiar ela, CO, Enter, vou selecionar, clicar ali na minha interseção e depois clicar ali na interseção do quarto, que é no ponto que eu preciso. Aperto S, cancelo. Vou dar um trim para eu apagar essas linhas que eu não preciso. TR, né? E apagar essa linha que está sobrando. Então, aqui eu preciso da porta do banheiro agora, né? Todas as minhas portas eu considerei com 80 mesmo, para facilitar aqui no desenho. Então, aqui eu vou espelhar agora, eu vou utilizar outra função, que é o mirror, que é a função do espelho. Eu vou selecionar ele, vou dar um MI, vou selecionar ele, clicar ali num ponto do eixo e vou posicionar do jeito que eu quero, né? E depois eu vou clicar para baixo. Aí ele pergunta se eu quero manter o objeto ou apagar. Eu vou colocar que não, para eu não apagar o objeto. Mas aqui ele ainda não ficou posicionado da forma que eu preciso. Então, eu vou apagar ele e vou dar esse comando novamente. Aqui ele tá... Eu posicionei ele aqui, mas só que ele vai estar errado. Então, eu vou desfazer essa função, vou apagar essa porta. Vou dar um MI de mirror de novo. Vou clicar e posicionar ela da forma que eu preciso. Eu vou apertar o Y, para eu não manter o objeto, porque eu não preciso dele agora. Então, aqui eu vou precisar dar um MI de novo. Agora, ele vai ficar na posição que eu preciso. Então, eu vou clicar ali na interseção, vou clicar para baixo, para ele manter na posição que eu preciso, e vou dar um Enter. Agora, eu vou mover, clicar no ponto e na outra interseção. Pronto, agora ficou certo. Vou dar um trim e apagar as linhas que eu não preciso. Aqui eu preciso ter um desnível do banheiro, então eu vou deixar uma linha aqui, né, que vai representar esse meu desnível, que o meu banheiro ele é sempre um pouquinho mais baixo. Agora eu vou fazer essa outra porta, né, vou pegar lá a minha linha do centro, essa porta é um pouquinho diferente das outras. Ela tem 2,40, então eu vou jogar um offset de 120 para cima e 120 para baixo. Vou apagar essa linha do meio. Eu vou fazer a minha linha ali no meio, né? Pegar os triângulos e tal. Essa porta, ela é daquelas de correr com duas folhas, então ela vai ser representada de forma diferente. Eu vou fazer um retângulo. Na verdade, eu vou ter 4 retângulos, né? 2 representando as folhas fixas e um as 2 folhas de correr móveis. Então, eu vou dar um retângulo, 80, Enter, 60, Enter, 3, Enter. 60 porque eu tenho 240
40 dividido por 4, eu vou ter 4 retângulos. Depois eu vou pegar aqui o centro do meu retângulo e posicionar lá no centro da minha parede. Vou copiar ele. Não, aqui eu peguei o ponto. E vou mover ele para baixo, para ele ficar para baixo para eu colocar o outro depois acima do centro. Aqui eu peguei o ponto errado, né? Eu tenho que pegar a parte de baixo. Eu sempre tenho que ter uma referência, tanto do ponto que eu tô copiando para onde eu vou colar. Então, aqui eu vou colar na parte de baixo, né? E aqui eu vou pegar esses dois, vou copiar ele, pegar nessa face externa e vou mover para cima. Aqui eu peguei o ponto errado, tem que tomar muito cuidado aqui para pegar o ponto certo. Então, vou dar o comando de novo, CO, Enter. Vou clicar nos dois retângulos, clico com o direito. Vou clicar aqui, tomar muito cuidado para pegar o ponto, quando aparecer o X, e vou clicar aqui. Então, pronto, agora eu preciso mover essas duas folhas na parte superior aqui para o centro, para representar essas folhas que vão abrir e fechar a porta. Vou apagar essa linha aqui do centro, dar um delete. Vou clicar, vou pegar no centro e vou mover para a face externa do outro retângulo. Vou fazer a mesma coisa na parte de cima. MO, vou clicar no centro e clicar na face de cima do retângulo. Vou apagar esse outro porque eu não preciso mais dele. Então, aqui eu tenho a minha porta representando a minha porta de correr. Então, aqui eu já tenho todas as minhas esquadrias. Aqui já tá tudo certo. Já tenho o contorno da minha edificação, né? Então, eu vou colocar um CO e vou copiar o texto que eu já tenho configurado, ou então você pode usar a função de texto mesmo do AutoCAD, aqui eu já vou aproveitar esse que já está configurado. Vou dar um CO, clicar nele, depois eu vou ir clicando nos pontos para eu digitar o nome dos cômodos, né? Então, aqui eu já copiei todos, eu posso dar um ED para editar, ED, Enter, clico no texto, e aí eu vou poder editar, eu seleciono e digito o nome do cômodo. Ou então, eu posso dar 2 cliques, que já vai aparecer a janela para eu editar também. Se eu der 2 cliques no texto. Então, aqui eu vou digitando, né, quarto 1, quarto 2, aqui o banheiro, né, banho. E eu vou editando todos os textos. Cozinha, ok. Aqui eu vou fazer o box, né? Considero aí uns 90 centímetros. Vou dar um offset da parede externa, vou dar 90 centímetros e depois 3 centímetros para considerar ali o vidro do box. Então, ok, eu vou copiar os blocos. Eu tenho esse arquivo aqui de blocos, então é só eu copiar, arrumar a escala, se for preciso. Então, eu vou selecionar aqui os aparelhos sanitários. Eu já tenho esse arquivo salvo, então sempre que eu vou desenhar, eu só acesso ele, dou um Ctrl C, clico na minha peça, vou selecionar aqui as peças que eu vou utilizar, o vaso, dou um Ctrl C, volto lá na minha planta e dou um Ctrl V. E aí já aparece, é só eu posicionar, eu clico no ponto e ele já vai posicionar. Aqui ele já estava na minha escala certa, né? Caso não esteja, é só dar um SC e arrumar a escala para o seu desenho. Vou copiar aqui o chuveiro e vou escolher um lavatório aqui também. Eu vou copiar os dois juntos, então é só clicar neles. Dá um Ctrl C, minimizo, abro a minha outra janela e dou um Ctrl V.
Vou posicionar eles aqui de fora para eu mover para o ponto certo. Como eu copiei duas peças, então vou dar um MO, vou selecionar ele, clicar e posicionar. Fazer a mesma coisa para o lavatório. Meu lavatório eu preciso rotacionar, então vou dar um RO, seleciono, clico no ponto. Aqui eu preciso ativar a minha função F8. Vou ativar e posicionar do jeito que eu quero. Vou selecionar, mover ele, MO, e clico no ponto. Aqui eu vou fazer uma bancadinha só para o lavatório mesmo, com line. Vou posicionar aqui, não vou nem digitar uma medida muito certa, não. Só clicar e pegar a perpendicular. Então, ok, já tenho as minhas peças do banheiro, agora eu preciso da minha pia. Vou fazer um balcão aqui para minha pia, né, de 60 centímetros. Vou clicar na perpendicular. Vou apagar essa linha sobrando e voltar lá no meu arquivo de blocos. Vou selecionar aqui, encontrar uma pia em planta. Então, aqui eu vou selecionar essa, Ctrl C, minimizo, abro a minha janela e dou um Ctrl V. Vou precisar rotacionar, clico num ponto, dou um RO, seleciono ela, clico num ponto de referência, posiciono e clico na parte de cima. Vou mover, selecionar, clicar no ponto de referência. Vou tirar o F8 para eu mover ela melhor aqui e vou colocar no ponto que eu quero. Ok. Então, agora eu vou começar a colocar os layers. Como eu já tenho eles configurados, é só eu selecionar as minhas linhas. Depois eu vou nessa setinha e seleciono o meu layer. Vou colocar esses aqui como paredes. Eu posso utilizar também a função MA, que é o pincelzinho, que eu vou clicar no meu layer que eu quero e depois eu vou clicar nas minhas outras paredes, para eu copiar as propriedades dele. Isso aqui eu acho mais fácil do que ficar selecionando e clicando no layer. Então, aqui eu venho selecionando, utilizando aquela estratégia de selecionar ou direita para esquerda ou esquerda para direita. Vou selecionando todos os meus pontos aqui, né, que vai ser parede. Lembrando que a parede, ela tem uma espessura maior na minha arquitetura, né. Então, aqui eu vou selecionando todos os pontos. Eu prefiro fazer assim, desenhar tudo com o mesmo layer, no caso eu desenhei com layer 0, e aí depois eu venho inserindo todos os layers. Essa parede aqui, ela vai estar abaixo da minha bancada, então ela vai estar pontilhada, que eu não estou visualizando ela, tem uma pedra em cima, então eu vou deixar ela para depois. Vou continuar aqui. Aqui é uma pedra, então eu não vou ter. Aqui eu vou colocar como louça, né, a minha pia. Vou dar a função MA. Clico no layer que eu quero copiar e eu vou clicar nas minhas outras peças. Na bancada, no lavatório, o meu vaso e o chuveiro. Essa linha aqui, eu vou colocar ela como 0 também, que ela tem que ter uma espessura menor, que é só o desnível. Agora eu vou colocar as esquadrias. Vou selecionar aqui as folhas das portas. E essa parte aqui que representa a folha da janela, né, o vidro da janela. E vou selecionar o layer esquadria. Vou dar um MA, copiar a propriedade e continuar selecionando as janelas. Essa linha externa da janela, ela também teria que ser uma espessura menor do que a parede. Ela não é a mesma espessura da parede, porque você está visualizando ela mais abaixo. Mas só para facilitar mesmo o desenho, eu deixei ela contínua da parede. Mas o certo mesmo seria eu dar um trim, fazer uma outra linha e colocar ela com um layer mais fino, né? Aqui eu vou colocar o vidro do box também, esse mesmo layer da esquadria. Então, ok, aqui eu já tenho os meus layers. Agora eu preciso criar um novo layer para eu fazer esse arco da abertura da porta. Então, eu vou clicar aqui, vou apertar New para eu fazer um novo layer. Aqui eu vou deixar ele como branco mesmo.
A minha espessura eu vou pôr esse 0,13 mesmo, que é um dos mais finos. Vou renomear ele. Que eu perdi ele, deixa eu ver, esse aqui. Vou clicar com o direito, renomear layer. E vou colocar como esquadrias 2 tracinhos. Que é para representar que ele vai ser pontilhado, porque essa linha que representa o meu arco da porta, eu coloco ela pontilhada. E aí aqui eu vou colocar ela pontilhada, né? Não vai ser contínua. Ok. Só você clicar, seleciona a opção e ok, pronto. Depois eu vou fechar. Vou selecionar eles, selecionar os meus arcos. Vou lá na minha aba de laser, ele já vai estar lá. Seleciono esquadrias e ok. Aí aqui eu vou colocar essa parede que está abaixo da minha bancada também pontilhado. Vou utilizar o mesmo layer e vou selecionar a minha bancada aqui e a minha pia e vou colocar ela com esse layer de esquadrias, que é um pouquinho mais grosso do que o pontilhado. Agora eu vou dimensionar. Você vem em Dimension, vou pôr esse... Só para mostrar a configuração aqui, eu já tenho as minhas cotas configuradas. Qualquer coisa você vem aqui para modificar. Aqui ela já está configurada, já está na minha escala certa. Os textos já está tudo certo aqui. Eu coloco 5, porque eu estou utilizando não para 50. Aqui já está tudo certo, tudo configurado. Vou fechar. Vou vir aqui em dimensionar, linear. Vou pegar a cota linear. É só você clicar no ponto. Eu já tenho o comando. Vou selecionar o layer aqui, vou colocar esse layer 0. Vou voltar lá e pegar o comando linear. Vou clicar na minha interseção aqui. E eu gosto de pegar esse ponto e seguir ele no alinhamento, para eu não ficar com linha no meio da minha parede. Mas tem que tomar muito cuidado para pegar a dimensão certa. Aí aqui eu vou só fazer uma configuração que eu prefiro, por questão das cotas ficar com uma linha de chamada puxando ele para a lateral, caso o número não caiba. Vou apertar essa função continue para eu poder continuar a minha cota sem precisar ficar ativando o comando. Então, aqui eu pego no ponto e vou seguindo até encontrar ele lá na face que eu preciso. Aqui, ó, tem que tomar muito cuidado e pegar o ponto certo. Vou ir clicando nos pontos que eu quero dimensionar, vou pegar o comando novamente, pegar uma cota total. Então, é importante eu dimensionar as espessuras das paredes e eu ter sempre uma cota total também. Vou fazer a mesma coisa aqui para essa outra lateral. Clicar na face interna, vou puxando até a externa. Clico e puxo para fora. Vou dar um continue. E vou vir cotando todas as minhas paredes. As esquadrias, a gente não costuma cotar elas. Depois você pode fazer uma relação de esquadrias, colocar um quadro do lado de fora, colocando as dimensões, ou até mesmo escrever as dimensões nelas. É só... Aqui também você pode ou pegar e cotar na parede interna, e depois você seleciona a cota e arrasta ela para fora, só que eu acho assim mais trabalhoso. Por isso que eu prefiro já vir puxando e fazendo do jeito certo. Vou pegar a cota total e vou continuar cotando aqui as paredes. Continuar. Pego a referência e vou arrastando para fora. Nesse ponto eu não clico na parte de dentro, eu só vou clicar ali na parte de fora, onde que vai ficar a minha cota. Eu só chego o mouse perto e vou arrastando para eu ter a referência. Vou clicar lá na minha face externa, vou cotar aqui a minha parede do balcão também. Lembrando que essa parede vai ter em torno de 1 metro de altura. Vou continuar. O
que eu vou cotar esse corredor, né? Aqui eu coloco todas as cotas que eu puder colocar externa, eu coloco, e depois eu venho colocando as cotas que faltam na parte interna. Mas a gente sempre evita colocar cotas na parte interna para não poluir o desenho. Vou cotar aqui da parede do galpão, do balcão. Então é isso, são essas cotas, né? Aqui já tem tudo certo. Aqui você pode colocar também as dimensões das portas. É só eu copiar, você coloca largura 80 por 2,10, né? E depois você pode vir copiando, dar um CO e vai copiando esse texto para as outras portas. Pode colocar essa mesma representação para as janelas, só que as janelas tem que colocar o peitoril também, né? Aí são 3 dimensões. Então é isso, aqui eu tenho a minha planta já finalizada.